Abre a tua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 4. Deus colocou uma palavra no meu coração ontem à noite para compartilhar com vocês hoje. O que o apóstolo Valdir começou a falar tem uma relevância profunda, porque nós vivemos um tempo que nem sequer a gente consegue identificar o que está acontecendo na igreja hoje, do mundo, mas principalmente da do Brasil. A gente não consegue nem entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos muito parecidos com os fariseus que pediam um sinal a Deus, e vocês não sabem identificar nem quando vai chover, vai quer pedir um sinal profético. Vocês não estão sabendo nem das coisas naturais, como é que eu vou poder revelar as espirituais? Vocês estão longe de tudo aquilo do básico dos básicos que vocês precisam para ter um nível de crescimento espiritual, emocional, financeiro, material, ministerial. Vocês estão longe, então está muito difícil conversar. Você sabe que Deus tem me dado a oportunidade de conversar com muita gente influente no Brasil e no mundo, desde pessoas de alto governo até milionários e até bilionários da sociedade. E uma coisa muito difícil quando você senta para conversar com um bilionário, por exemplo, é que você não tem assunto com ele. Eu percebi isso recentemente, quando eu fui almoçar com um. Eu falei, meu Deus, o que eu vou conversar com esse homem? Que qualquer coisa que eu fale não vai ser interessante para ele. Ou vou ter que partir para o pentecostal, vou ter que chegar falando em língua para dar uma voadora, para chamar atenção, porque não adianta eu tentar ser inteligente com um cara que já viu de tudo. E quando eu saí daquele almoço, o Espírito Santo me falou assim, imagina como é para Deus sentar com um de nós para tentar contar o que está na mente dele. Se a gente não consegue conversar com um homem, um humano, que sabe um pouco mais do que a gente aqui na Terra, como Deus tem dificuldade em contar alguma coisa que está no coração dele para a gente, se a gente não consegue nem sequer ter ideia do que ele está falando, se a realidade é tão distante. Se ele está falando de uma coisa, a gente está imaginando outra. Diz a Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 11. Versículo 10, a partir do 10. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Que vós, os discípulos, os 12 e mais alguns que estavam ali com eles. Mas aos que estão de fora, ou seja, quem não está aqui nessa nossa rodinha agora, os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, mas não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. A ignorância está tão grande dentro da nossa liderança eclesiástica que tem gente que diz que Jesus pregava em parábolas para que as pessoas entendessem. A gente que diz que Jesus pregava por parábolas para que os simples, os pobres, qualquer um tivesse acesso àquele nível de conhecimento. Aí vem a própria palavra de Deus e fala assim, não, é o contrário. Ele pregava em parábolas para que ninguém entendesse. Ele pregava em parábolas para que as pessoas vissem, escutassem, mas não entendessem nada. E somente a explicação do mistério era dado aos discípulos, aos que estavam próximos. Uma coisa que nós precisamos entender como pastores e como líderes é que o inimigo é nosso opositor. E ele vai se opor a tudo que é verdadeiro. Por exemplo, se Deus quiser restaurar o apostólico no Brasil, como fez alguns anos atrás, Deus levanta um apóstolo verdadeiro, o diabo levanta 200, ordena 200 no mesmo dia. Porque precisa ter a confusão mental, precisa ter a oposição, e nada opõe mais ao verdadeiro do que um parecido. Porque se o diabo aparece, por exemplo, como um vermelhinho, chifrudinho, com rabo, soltando fogo pela boca, você vai identificar, é o diabo. Por isso que a Bíblia diz que ele aparece como um anjo de luz. Porque quanto mais parecido com a verdade, mais fácil vamos nos enganar. E a Bíblia diz que ele enganaria, se possível, vírgula, até mesmo os escolhidos.
Então não acha que você está protegido porque você foi escolhido por Deus, porque você também está na lista do engano. E nesses anos, viajando, estudando, pesquisando, orando, recebendo algumas coisas de Deus, eu cheguei à conclusão da palavra que eu vou ministrar nessa manhã. Primeiro, é que nós estamos vivendo um tempo de parábolas e não de mistérios do reino. Um tempo de parábolas aponta para o entretenimento e mistérios do reino aponta para entendimento. Nós estamos vivendo uma época na igreja que o entretenimento está nos dando muito prazer. Já o entendimento necessita de alguém para explicar, e nos está faltando pessoas que expliquem os mistérios. Os mistérios nós não vamos entender por uma pregação. Os mistérios você não vai entender assistindo um DVD. Você só assiste, você só entende, você só recebe um nível maior de entendimento quando alguém para te explicar. E esse era o trabalho que Jesus fazia. Imagine que Jesus só tinha 3 anos e meio para cumprir todo o seu destino na terra, e ele dedicou esses 3 anos e meio a ensinar as pessoas. Mas Jesus não curava? Jesus não ressuscitava mortos? Sim, mas a agenda de Jesus era ensinar. Todas as vezes que você encontrar Jesus saindo de um lugar para o outro, vai estar escrito assim: e Jesus, saindo de Cafarnaum, foi ensinar em Nazaré. Saindo da Galileia, foi para o templo em Jerusalém para ensinar. A agenda de Jesus, quando ele acordava de manhã, deixa eu ver o que eu tenho para fazer hoje, estava escrito: ensinar o povo. Porque a educação é a única forma de transformar a mentalidade de uma geração. O problema é que do caminho de uma cidade para outra, tinha aleijados, tinha cegos e tinha endemoniados. O próprio livro de Marcos diz que ele, entrando na sinagoga de Cafarnaum para ensinar, um homem tinha demônio. Então os endemoniados eram libertos, os enfermos eram curados, os mortos eram ressuscitados no caminho. Jesus abriu um espaço na agenda que era ensinar para realizar os milagres, porque uma das confirmações que o reino de Deus chegou na terra são os milagres acompanhar. Se os sinais, prodígios e maravilhas não te acompanham, você não tem o respaldo de que o reino de Deus chegou na tua vida. Porque por mais que eu ensine aqui, não quer dizer nada se os sinais, prodígios e maravilhas não me acompanharem. Eu posso ser só um professor, mas se eu quero ter um respaldo do reino de Deus, os sinais, prodígios e maravilhas precisam me acompanhar. Da mesma forma que preciso acompanhar você. E ser respaldado pelo reino de Deus não tem nada a ver com o ministério que você exerce. Você pode ser do louvor, você pode ser um apóstolo, você pode ser profeta, você pode ser evangelista, você pode ser pastor. Você seja o que for, o respaldo do reino de Deus são milagres, prodígios e maravilhas. Primeira vez que eu fui à Índia, me encaminharam para uma aldeia e falaram: olha, você vai cedo, que hoje você vai passar o dia lá ensinando o pessoal. Eu falei: ótimo, é a minha área, vou ensinar. Preparei uma palavra bonita, irmão. Sabe aquele dia que você está com vontade de pregar? Aí preparei uma palavra bonita, tinha que pregar em inglês, então me limitei assim, escrevi tudo para não errar. E quando eu cheguei lá, fiquei parado assim na aldeia, começaram a trazer, eu comecei a ver um monte de endemoniado vindo amarrado, porque os demônios eram tão fortes, que eles amarravam o pessoal, com corda. E começou a vir aleijado, e começou a vir gente doente, Falei: moço, o que está acontecendo aqui, gente? Eu estava ficando com medo já, os demônios gritavam tanto que estava ficando assustado. Criado da casa de vó é problema, você pode ver um demônio e você fica com medo. E aí, ele falou assim: olha, porque eles estão trazendo o pessoal, os enfermos, os endemoniados, porque avisaram que o profeta chegou. Eu falei: meu Deus, e quem é esse profeta? Que eu vou pedir uma oração hoje. Ele falou assim: irmão, é você, só tem você hoje. Eu falei: não, irmão, mas falaram que eu vinha só ensinar a palavra, é minha área. Não, irmão, olha só, aqui ninguém vai nem entender o que você falar, você tem que sair botando a mão no enfermo aí. E outra coisa, não levanta aleijado para você ver o que acontece contigo. Eu falei: Deus de Nazaré, me ajuda, Senhor. E eu comecei a falar: meu pai, o que eu vou fazer? E começaram a trazer os enfermos. Eu falei: Senhor, e eu estava com medo do demônio. E eu falei: meu Deus, vou nos enfermos primeiro. Eu falei: meu Deus, me ajuda. Aí desci. Eu falei: Senhor, eu não sei fazer isso, Pai, eu não fui chamado para isso, não é meu ministério. Porque a gente sempre quer dar uma boa desculpa para não fazer o que a gente tem que fazer. Porque ser respaldado pelo reino de Deus é uma grande responsabilidade. Então você prefere se esconder atrás do teu ministério do que viver o reino.
E aí eu desci e falei, Senhor, eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso, mas Tu sabe todas as coisas, e Tu falou que em Teu nome as coisas iriam acontecer. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Meu irmão, o aleijado levantou. Quando o aleijado levantou, eu falei, agora bota os endemoniados aqui de fila. Agora vai de um em um, hein? Com organização. O profeta está aqui, vamos lá. Ganhei uma confiança, irmão. Sabe o que eu percebi nesse dia? Que não tem negócio para que você foi chamado. Expressar o reino de Deus é independente do teu chamado. O reino de Deus é para todo mundo. Os sinais, os prodígios e maravilhas vão acompanhar teu ministério, tua família. Tuas mãos serão carregadas de autoridade. Tudo que você falar vai se cumprir. Você não precisa ser profeta para profetizar e se cumprir, porque Deus te chamou e te respaldou com os mistérios do reino de Deus. Está disponível para todo aquele que crê. A diferença é que, por exemplo, o profeta Vitor Hugo tem um ofício de profeta. Então, 24 horas por dia, ele recebe coisas que você não vai receber. Ele vê coisas que você não vai ver. Isso não quer dizer que no momento que Deus queira te usar no profético, você não vai ser usado. Ao contrário, se Deus quiser te usar, você só tem que estar disponível. Deus vai te usar no nível máximo da tua disponibilidade. O quanto Deus me usa? No nível máximo da tua disponibilidade. Quanto mais disponível você tiver, mais longe você vai. Abre comigo, por favor, em João capítulo 10, para você entender a linha de pensamento. João capítulo 10. Diz assim, a partir do versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim, isso é o próprio Jesus falando. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma coisa que é claro para cada um que está aqui é que nós temos que ser iguais a Jesus. Ele é a nossa referência, Ele é o mestre, Ele nos ensinou como fazer. E uma passagem interessante é essa que nós lemos, que diz que Ele é a porta. E porta não é lugar para ficar, é lugar para passar. Por isso que Ele fala assim, você vai entrar e vai sair. Você vai entrar e vai sair, você não vai ficar em mim, eu é que vou ficar em você. E quando você sair, você vai encontrar pastagens, ou seja, lugar de alimento, de descanso. E a partir do momento que a gente entra pela porta e sai, a gente agora está com Ele dentro e a gente parece com Ele. E quando a gente parece com Ele, a gente faz o que Ele faz. E 3 coisas o pastor de ovelhas faz: ele guia, ele alimenta e ele protege. O pastor natural, o pastor de ovelha, profissão de cuidar de ovelhas, ele tem que dar 3 coisas para a ovelha. Ele tem que guiar, senão a ovelha cai no penhasco. Senão a ovelha não sabe para onde ir. A ovelha não pensa sozinho. Tem que ter alguém que fala, aqui. Ele alimenta, porque a ovelha não sabe de um pasto para o outro. Se você não der comida para a ovelha, da mesma forma que você não der comida para o teu cachorro, ele vai morrer de fome, ele não sabe comer. Ele não sabe onde buscar. E proteger, porque quando o leão vem, quando o urso vem, quando o lobo vem, a ovelha está sempre exposta. E Davi nos ensinou isso. Ele era pastor das poucas ovelhas do seu pai, mas porque as protegeu do urso e do leão, Deus o promoveu como general de Israel. A tua promoção está em cumprir o que você foi chamado para fazer. Se você entrou aqui hoje e fala o seguinte, mas eu não sei o que eu fui chamado. Se você for ordenado a pastor, você já não tem mais opção. Não precisa nem procurar mais, eu já te digo para que você foi chamado. Você foi chamado para guiar pessoas, para proteger pessoas e para alimentar pessoas. E a Bíblia diz o seguinte, que antes de mim, diz o Senhor, diz Jesus, vieram os ladrões e salteadores. No versículo seguinte ele vai chamar de mercenários, mas as ovelhas não o ouviram.
Porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Porque na Bíblia só existem dois tipos de vida. A vida em abundância, que só dá para viver na terra, e a vida eterna, que só dá para viver nos céus. Então, se você não está vivendo uma dessas duas vidas, você está fora dos padrões bíblicos. Porque para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Ou seja, Cristo se manifestou para destruir tudo que Satanás poderia fazer contra você. E agora você pode viver uma vida em abundância. E se não está vivendo, você ainda não alcançou o padrão que Deus te chamou para viver. E vida em abundância não é ter dinheiro. É ter tudo que você precisa para cumprir o seu destino na terra. Nenhuma palavra que vem do céu, vem sobre você na terra, volta vazia sem cumprir o propósito pela qual ela foi declarada. O que eu quero dizer é que toda palavra que foi lançada sobre você, toda profecia, tudo que Deus te mostrou, vai se cumprir sim ou sim. Agora, como você vai estar quando essa palavra se cumprir? Já não depende de Deus, depende da tua inteligência emocional. Depende de como você está perdoando as pessoas, de como você está levando o teu ministério. Se está pesado, eu tenho atendido muitos pastores como coach, que sabe que pastor está confiando mais em coach do que pastor, né? O cara vai, me paga, minha hora não é barata, ele me paga como coach, para conversar comigo que ele não tem coragem de conversar com o pastor dele. Só para vocês entenderem como é que está o mundo. E todos eles vêm com a mesma frase: eu estou cansado, eu estou gente, eu não aguento, mas é pesado demais. Aí eu falei assim, olha, deixa eu só ler a Bíblia, porque apesar daqui ser profissional, você é pastor, eu vou ler a Bíblia. A Bíblia diz que o fardo de Jesus é leve e suave, o jugo é suave. Se você está carregando um peso que não está aguentando, com certeza não é o fardo de Jesus, não é o peso de Jesus. Como foi falado, nós criamos estruturas que a gente não consegue carregar, e Deus só vai sustentar o que Ele mandou fazer. Como a gente não passou pela porta ainda, saiu por ela, a gente ainda não encontrou os pastos verdejantes. Então a gente está tentando, com técnicas, com estratégias, sobreviver. Enquanto Deus nos chamou para viver uma vida em abundância, sobreviver não é coisa para crente. Viver em abundância é coisa de filho de Deus. Deus te chamou para algo que tem a ver com impactar a geração. O problema é que você não está conseguindo impactar nem tua casa. O problema é que você não é pastor nem dos teus filhos. O preço que eu pago para ser pastor dos meus filhos, que tem 7, 4 anos, minha esposa está grávida do 3º, que eu sou bíblico, irmão, estou crescendo, multiplicando. Lá em casa é Bíblia purinho, né? Mas que eu sou da Assembleia, a gente não vê televisão, é só glorificar mesmo de noite, é uma beleza. E a gente tem um projeto de começar uma ONG, né? Então a gente já está indo para o 3º menino lá em casa que a gente está cuidando. Deixou de ser uma família. Agora, não, o pastor Marcelo já está com a ONG há muito tempo. Já está pedindo ajuda do governo, inclusive, porque Deus nos chamou para ser relevantes. E a relevância tem a ver com o tipo de vida que a gente propõe e treina nossos liderados para ter. Aqui eu entro na palavra de hoje. A diferença entre um chefe e um líder é a qualidade de vida que os seus discípulos possuem. Primeiro, se tem discípulos. Você vê que Jesus, quando quis contar os mistérios do reino, ele chamou os 12 e mais alguns. Ele chamou os discípulos. Ele não conta segredo para os de fora. Para os de fora ele conta parábolas. Ele não deixava de entregar uma mensagem, mas entregava de uma forma que ninguém entendia. Porque a Bíblia também diz que a gente não pode jogar pérolas aos porcos. Quantas vezes eu fui chamado para pregar em lugares que eu entrei e falei, Senhor, eu não tenho que pregar aqui. As pessoas estão muito mais preocupadas com o cantor que vai cantar no final do que a palavra de Deus que vai ser ministrada. As pessoas estão muito mais preocupadas em contar quantas pessoas vieram na conferência para postar no Instagram do que com a palavra que vai ser ministrada.
Então, seguindo o exemplo do mestre, eu prego de uma forma que eles escutam, mas não entendem. Porque os mistérios do reino a gente entrega com quem está com fome e com sede de aprender. Os mistérios do reino são entregues aos discípulos, a quem caminha perto. Talmidim, em hebraico, que significa discípulos, significa literalmente aquele em que o pó do pé do mestre se apega ao teu pé. Ou seja, você anda tão perto dos passos do mestre que o pó que estava no pé dele passa para o teu. Então você começa a ser chamado de Talmidim, discípulo. E para isso nós fomos chamados, para andar tão perto do mestre, que o pó que sai dos pés pega no nosso. Só que a gente está vivendo uma época em que a gente não está conseguindo nem sequer alimentar, proteger e guiar a nossa casa, quanto mais a igreja de Deus. E a Bíblia diz, se você não guia bem sua casa, como você vai guiar a igreja de Deus? Nós estamos vivendo uma época que a pessoa não governa nem a si mesmo. Como é que ele vai governar alguma coisa a mais? Quem não domina, quem não governa seus pensamentos, seus impulsos, suas vontades, suas decisões, não pode governar ninguém mais. Nós invertemos por completo os valores e queremos que Deus nos abençoe. Eu não vou nem perguntar para você não passar vergonha, mas quem aqui já orou e não foi atendido, pediu a Deus e nunca recebeu? A Bíblia diz em Tiago, no livro do apóstolo Tiago, que pedimos e não recebemos porque pedimos mal. A gente pede para o nosso próprio deleite. A minha filha Júlia sempre está me pedindo doce e chocolate, sempre. Pai, me dá um doce, pai, me dá um chocolate, pai, me dá um doce, pai, me dá um chocolate, todo dia, pirulito, uma bala, não sei o quê. Não, filha. Por que não, pai? Porque se eu te der o que você quer, você não vai chegar nem aos 10 anos de idade. Você só me pede o que você quer, filha. Eu sei do que você precisa. Você precisa de arroz, de feijão, de bife, você precisa de coisas que vão te fazer crescer. E não é que nós somos iguaizinhos a uma criança com Deus. A gente está sempre pedindo o que a gente quer, o que nos dá prazer, mas Deus, que é Pai, só dá o que a gente precisa. Porque Ele sabe que para cada fase que nós estamos, nós precisamos de alguma coisa diferente, de um tipo de alimento diferente. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Alguns vão ter que ficar no leite espiritual, outros já podem comer comida sólida. Olha o desafio de ser um líder nessa geração. Você está com ovelhas que comem comidas diferentes e você não pode se confundir. Senão você jogou pérolas aos porcos. A maior responsabilidade de um pastor e de líder hoje é treinar os seus liderados para ter uma vida em abundância. E treinar os seus liderados para ter uma vida eterna. Porque a eternidade é o nosso destino, mas essa terra é o processo até lá. A verdade é que você não alcança a eternidade se não passar bem por esse processo que é a terra. Se você for pego numa sequência de erros, se você morrer em pecado, se você tiver vários problemas que, como a Bíblia nos alerta, você não herda o reino de Deus, você não tem a eternidade. Então olha que complicado. Eu tenho que pegar uma pessoa que eu não conheço como pastor, que vem com uma cultura diferente, com um problema diferente, com uma história diferente, com uma forma de pensar diferente, com um temperamento diferente do meu, tudo diferente, e eu tenho que agora ajudar essa pessoa a ter uma vida em abundância na terra e ganhar a vida eterna. Eu tenho que dar os dois tipos de vida que Deus, através de Jesus Cristo, concedeu ao homem. E a partir do momento que a gente passou pela porta, agora a gente tem um exemplo, eu já sei como fazer. Eu vou pegar aquele cara que estava separando e vou restaurar o casamento dele. Eu vou pegar o que estava quebrado financeiramente e vou fazê-lo prosperar em Cristo Jesus. Eu vou pegar o cara que estava desistindo da vida e vou mostrar que a vida dele tem um propósito de ganhar muito mais pessoas. Ontem eu recebi um depoimento, eu recebo, pela misericórdia do Senhor, muitos testemunhos. Pelo Facebook, pelo WhatsApp, por onde me encontram eles mandam. Eu recebi ontem um que dizia o seguinte: pastor, não sei se você vai lembrar de mim, eu sou fulano de tal, da igreja aqui de Coral Springs, na Flórida, eu sou pregou um ano atrás aqui. Eu lembro, irmão. Você sabe, pastor, que a minha vida era tão triste, tão infeliz, que eu já pensei em tirar minha vida, inclusive de toda a minha família, coletivamente. Depois eu lembrei da história dele. Ele tem um histórico de autismo na família, o filho dele veio autista. E ele passou tudo que você pode imaginar de sofrimento, esse homem passou.
Então, os dois tiveram que parar a carreira deles, vender tudo que tinham no Brasil, ir para os Estados Unidos fazer o tratamento. O tratamento não deu certo, o menino piorou. E uma vez eu dei uma palavra nessa igreja, sem conhecer a história dele, de que as nossas provas na terra são um treinamento para o propósito, ou seja, todas as dificuldades que você passou na vida estão sempre conectadas ao teu propósito, aquilo que você vai fazer para ajudar pessoas. E foi aí que ele descobriu que ele estava passando por essa dor, porque ele precisava ajudar pessoas que passam por dores iguais ou maiores que a dele, pessoas que não veem saída. E hoje ele está ajudando tanta gente, montou uma associação de paz, está ajudando um monte de gente, e descobriu o propósito de vida, está pastoreando essas pessoas. E ele falou: pastor, 1 ano atrás eu queria me matar, hoje eu estou dando vida para as pessoas. E por quê? Porque ele passou pela porta, porque ele esteve num pasto como pastor. Se a pessoa passa pela tua vida, pela tua igreja e não sai melhor do que entrou, você está falhando. O pastor tem que ter várias características. Você quer ser pastor, filho? A primeira coisa, você tem que ser inofendível. O que eu mais atendo lá no meu escritório é pastor que está ofendido. Mas não te falaram não que para ser pastor você tem que ser inofendível? Não, ninguém me explicou não. Que pena. Porque as pessoas vão te trair, as pessoas vão te enganar, as pessoas vão mentir para você, as pessoas vão falar mal de você. Aquela pessoa que você mais ajudou, que você botou para comer na tua mesa, você deu cesta básica, que você ordenou, é a pessoa que vai levar 30 da tua igreja. Você não sabia disso? Não, então lê a Bíblia. Ser inofendível é estar preparado para que nenhuma ofensa pegue em você, porque quem já morreu em Cristo não sente nada, quem está morto não se ofende. Nós estamos perecendo por erros básicos de conhecimento. A Bíblia diz que nós perecemos por falta, não é por falta de jejum, de oração, de subir no monte, de santidade. Eu estava pregando no encontro de casais esse final de semana lá no Paraná, estava explicando isso. A gente sempre pregou o fim, mas não pregava o meio. Ou seja, a gente sempre explicava o quê, a gente explicava o quê, mas não o como. O que eu quero dizer? A gente ficou 15 anos no Brasil pregando sobre santidade. Mas santidade é o fim. O meio, o como ter santidade é o temor do Senhor. Então ninguém pregou o temor do Senhor e queria falar para o cara que fumava, que bebia, para a mulher que adulterava, para o cara que enganava, que jogava, que ele tinha que ser santo. Está de brincadeira, irmão? Você com 40 anos na igreja tem seus erros, está cheio de coisa escondida para consertar, e quer que o cara que se converteu agora fique mais santo que você. A Bíblia diz: não julgueis para não ser julgados. Só que a gente não consegue. Se eu perguntar quem aqui já julgou alguém esse mês, todo mundo vai levantar a mão. A gente consegue contrariar a palavra de Deus todos os dias. Parece que a gente quer desafiar o que Deus já escreveu. Deixa eu te falar uma coisa: pastor não tem opinião própria. O quê? Claro que não. A partir do momento que você aceitou ser ordenado, ser ungido a pastor, você deixou de ter opinião. Você abriu mão das suas opiniões para viver só o que está escrito. Eu não posso falar para vocês aqui o que eu acho. Olha, gente, eu acho que nós temos que... Não. O que eu acho morreu quando o óleo caiu sobre a minha cabeça e eu fui levantado pastor. Quando eu fui levantado pastor, o eu acho caiu para o que está escrito ser levantado. Então está acabando um tempo de entretenimento, que é o tempo das parábolas, para chegar o tempo do entendimento, que é a revelação dos mistérios do reino. Mas nós somos tão ignorantes. Sabe, a gente está igualzinho. Olha, você sabe que quem me acompanha sabe que a minha palavra-chave, a minha mensagem-chave é fé e inteligência. Foi isso que Deus me deu para esse tempo. Então, rodando o Brasil pregando isso, eu começo a ver que as pessoas não conhecem história, as pessoas não leem, que o que a gente comete hoje nada mais é do que a repetição do que já aconteceu. Salomão fala isso. Não existe nada novo debaixo do sol. O que acontece hoje é a repetição do que já aconteceu um dia. No século XVII, Estados Unidos estava prestes a ser fundado oficialmente. As coisas estavam acontecendo, prosperando, missionários chegando, o negócio estava bonito, estava crescendo. Se levantou dois movimentos muito fortes na América. O movimento do iluminismo, que tinha como seu representante Benjamin Franklin, um grande inventor, pensador. Benjamin Franklin
começou a defender uma corrente filosófica chamada iluminismo. E por outro lado, George Whitefield, um missionário inglês, começou a levantar um movimento dos Shakers, os que tremem, eram os avivalistas que estavam chegando. Nesse livro, A História dos Estados Unidos, diz que Estados Unidos sempre foi o país das celebridades, e a primeira celebridade dos Estados Unidos da América foi um pastor chamado George Whitefield. Ele não podia andar na rua. Ele não podia entrar numa fábrica que as pessoas caíam pelo poder, recebiam poder, e depois veio Charles Finney e tantos outros que contribuíram para o avivamento do século XVII. Agora presta atenção nisso. Como os dois movimentos começaram a crescer muito, Benjamin Franklin e George Whitefield tentaram entrar em acordo para tentar ver como o avivamento poderia casar com a inteligência, com a filosofia. Mas como sempre, os homens despreparados emocionalmente, que às vezes você tem muito preparo acadêmico, mas nenhum preparo emocional. E você sempre vai morrer pelo despreparo emocional. Porque as emoções são passageiras e as decisões são permanentes. Então, quando você não tem controle emocional, naquela emoção do momento você toma uma decisão que muda tudo no teu ministério, na tua família, nas tuas ovelhas, no teu futuro. Então, por um desentendimento emocional, eles decidiram o seguinte: olha, quem vai seguir o iluminismo, quem vai ser pensador, vem comigo e sai do movimento pentecostal, sai do Shakers, sai do avivamento. E quem vai seguir o avivamento não estuda, não busca pensar, vai ser só isso, é tremedeira. E desde o século XVII, fé e inteligência se separaram. Porque na Bíblia elas sempre caminharam juntas. Então Deus vai dar palavras diferentes para cada um. Para mim deu uma, para você vai dar outra, para você vai dar outra. Aí o que acontece? Quando você vem com uma palavra diferente da minha, eu falo, não é de Deus não. Deus não me mostrou isso, porque você acha que você é o profeta, você é o Mohammed, você é o Maomé. Você acha que a palavra é contigo, e todos os outros têm que morrer. Nós temos que também é um problema emocional isso, não é espiritual não. É que neném não foi curado ainda. Aí você não consegue entender que Deus dá uma coisa poderosa para ele e vai abençoar ele por causa dessa palavra, se ele for fiel até o fim, para ele dá outra, para mim dá outra, e é a junção do que Deus deu para cada um que o Brasil recebe a transformação. Sabe por quê? Como o Valdir falou, as formas de crescimento não dão certo, mas todo mundo quer, porque todo mundo quer a cópia é mais barata. Um DVD pirata é R$5, o original é 50. Você quer o mais barato, é mais rápido e mais barato. O original você tem que pagar um preço para ter. Então as pessoas preferem ver o que deu certo lá na igreja do César. Ah, é o G18, então tem que montar um grupo de 18 e não sei o que, e eu começo a seguir o que deu certo lá. O problema é que nós temos uma identidade própria. Ele tem um temperamento e eu tenho outro. Ele tem um histórico de vida, eu tenho outro. Ele tem um propósito, que no meu livro novo eu chamo de ICP, uma ideia central permanente, a ideia que vai guiar toda a vida do César. E eu tenho outra ideia central permanente. A minha é treinar pessoas. A dele pode ser outra. E só quando eu descubro a minha ICP, a minha ideia central permanente, eu consigo escolher que convites aceito ou não aceito, que pessoas eu ando e não ando, onde eu boto meu dinheiro, onde eu não boto. Porque se eu não descubro minha identidade, eu começo a viver pelo resultado dos outros. Quando eu descobri que eu era o Tite, o técnico da seleção, eu perdi a inveja e o ciúme do Neymar. Eu não fico mais afetado se o Neymar faz mais gol, se o Neymar ganha 10 milhões, se o Neymar aparece na Globo e eu não. Porque eu descobri que eu sou um treinador, não sou o atacante. Então você vê que deu certo dele, você quer o resultado dele, mas você nunca vai ter chamado diferente, temperamento diferente, histórico diferente, família diferente. Às vezes você tem uma esposa mais auxiliadora, a outra está passando uma luta com o próprio Satanás em casa. Então como é que você vai querer que alguém tenha o mesmo resultado que você, ou como você quer ter o mesmo resultado que outra pessoa? Não dá. Deus te chamou aqui para Ele te lembrar o porquê Ele te chamou. Ele te chamou para guiar pessoas, para proteger pessoas,
e para alimentar pessoas. Você vai guiar, você vai proteger e você vai alimentar. Faça isso dentro do teu propósito. Faça isso dentro das tuas limitações. Deus te chamou exatamente como você é, porque Ele sabe o que vai dar certo só na tua mão. Presta atenção. O avião caiu agora com uns 70 e poucos passageiros. Como é que identificaram cada um? Como não teve carbonização, eles identificaram pela impressão digital. Porque nós temos 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, mas ninguém tem uma impressão digital igual ao outro. Ninguém aqui tem uma ICP, uma ideia central permanente, um propósito de vida igual ao outro. O que Deus te chamou para você fazer, só você pode fazer. E se você não fizer, você está atrasando a vinda de Cristo, você está retardando a vida abundante e eterna de outras pessoas. Nós fomos chamados para passar pela porta, para conhecer os mistérios do reino. E para expressar os mistérios do reino dentro do que fomos chamados, dentro do nosso propósito, dentro das nossas limitações, dentro do nosso temperamento, dentro do nosso estilo de vida, dentro daquilo que a gente sabe fazer. Eu tenho muitos grandes pastores que eu tive a oportunidade de conhecer no mundo, mas eu não tenho nenhum deles como modelo, eu tenho como referência, é mais ou menos isso. Modelo é só a porta, é Jesus. Ele me ensinou tudo. Ele sabe como fazer e como não fazer. Meus resultados não vão ser guiados para agradar o apóstolo Igor ou para mostrar para você que eu estou bem. Meus resultados vão ser de acordo com o meu nível de obediência a Jesus. Os mistérios do reino me vão ser revelados de acordo com o meu nível de obediência ao propósito que Ele colocou em mim. Quanto mais obediente eu for ao propósito, ou seja, eu recebo grandes convites no Brasil. Às vezes convite assim, você vai pregar no encontro da juventude com 10 mil jovens, não sei aonde. Falo, não, é 15º aniversário da juventude, não vou. Não, mas a oferta é boa. Como a Valdir falou, não, mas eu não vou. Por quê? Eles estão querendo um animador de plateia. Animador de plateia tem um monte bom, e eu indico alguns, inclusive. Agora, eu prefiro ficar com 10 pessoas um dia inteiro treinando, que é meu propósito de vida, do que pregar para 10 mil só para animar. E ter que gritar. Como a maioria dos pastores fala assim, está chegando a sua hora, você tem 40 minutos, sobe lá e vira tudo. O que é virar tudo, pastor? Será que o senhor chamou o pregador certo? Porque eu não vou gritar, não vou dar voadora. Às vezes dá vontade de dar voadora, mas no irmão que está ali lá, não, né? Talvez você tenha chamado o pregador errado, porque as pessoas querem animar a plateia, elas querem as parábolas, elas não querem os mistérios. Porque mistério não se aprende sentando com aqueles 5 mil para dividir o pão. Mistério se aprende dormindo, almoçando, acordando com Jesus. Se aprende pegando o pó que estava no pé dele, passando para o teu pé de tanto que você está caminhando perto. Os mistérios se aprendem quando você começa a viver o centro do propósito, do destino que Ele traçou para você nessa terra.